Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos ao lançamento do livro Estudos Econômicos Setoriais, Máquinas e Equipamentos, Ferrovias, Têxtil e Calçados, produzido pela equipe do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e do mestrado profissional em Economia e Mercados. Essa obra tem o objetivo de gerar informação estratégica sobre setores específicos com as finalidades de subsidiar a tomada de decisão dos empresários, a elaboração de novos marcos regulatórios, auxiliando na avaliação setorial dos resultados da política industrial e melhor utilização dos recursos privados e públicos. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do professor Dr. Felipe Chiarello, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que está representando o nosso reitor, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, do professor Dr. Cláudio Parisi, diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da senhora Cristina Zanella, diretora executiva de Economia e Estatística da ABMAC, do capelão universitário, reverendo Dr. Gildásio Jesus Barbosa dos Reis, e de todos os coordenadores, docentes e discentes do CCSA que estão nos acompanhando nessa noite. Nós somos uma instituição de ensino confessional e vamos iniciar esse evento com uma reflexão que será proferida pelo capelão universitário, reverendo Dr. Gildásio Jesus Barbosa dos Reis. Seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado, Bruna. E eu quero inicialmente cumprimentar o Dr. Felipe Chiarello, nesse ato representando aqui o nosso magnífico reitor. Uma alegria, Felipe, poder compartilhar com você esse momento, mais uma vez, essa semana, né? Cumprimento também o professor Cláudio Parisi, nosso diretor do nosso querido CCSA, e eu cumprimento também todos os nossos professores que estão aqui conosco e todos aqueles que estão acompanhando, participando dessa cerimônia. E já parabenizando, né, a equipe pelo sucesso do livro, pelo lançamento dessa obra. E por falar em livro, eu queria fazer a nossa reflexão bíblica num passo da Escritura Sagrada, de um livro, né, que é a Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 4, o versículo de número 12, quando o autor sagrado ele diz assim: porque a palavra de Deus, se referindo a um livro, né, a Bíblia, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Há uma frase interessante atribuída a Erasmo de Roterdã, isso lá no início do século XV, quando ele diz assim: quando tenho algum dinheiro, eu compro livros, e se ainda sobrar algum, eu compro roupa e comida, mostrando a importância que ele dava para a literatura, para os livros. E esse texto aqui, escrito aqui em Hebreus, ele está chamando a nossa atenção para o livro chamado Bíblia, e a palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa biblioteca. Isso porque nós temos na Bíblia pelo menos 66 livros. E o autor aqui sagrado, o autor bíblico, se referindo, portanto, a esse livro, a Bíblia, diz que ele é um livro vivo e eficaz. Dois atributos, duas qualidades desse livro que são muito importantes para nós. É vivo e eficaz. É interessante como as coisas, elas, com o passar do tempo, com o passar dos anos, as coisas elas caem em desuso, ficam antiquadas, ficam ultrapassadas, precisando assim serem atualizadas. Talvez o grande exemplo disso, além das roupas e da moda, a gente pode até fazer referência aos aparelhos eletrônicos, por exemplo, o celular. A gente compra um celular hoje, depois de algum tempo, e algum tempo é pouco tempo, né? Talvez até meses, esse aparelho já está desatualizado, precisando
portanto, ser trocado. E tem aqueles que trocam todo ano de aparelho, porque todo ano sai alguma coisa nova. Quando nós falamos a respeito de eletrônicos, tecnologia, isso é um grande fato. Mas o mesmo não se dá quando nós falamos de literatura, quando nós falamos de livros. Um ou outro pode, sim, ficar desatualizado, dependendo das informações que ele traz, mas deixa eu citar alguns exemplos para vocês, apenas vocês sabem disso, apenas para servir de exemplo aqui, para justificar o que eu estou dizendo. O exemplo dos poemas de Homero, Ilíada e Odisseia, por exemplo. São obras, talvez as duas maiores obras da cultura greco-latina, que foram produzidas e escritas lá no século VIII. E ainda assim nós temos um prazer enorme de ler essas obras. São tão antigas, mas ainda nos dão esse prazer. Eu posso citar o exemplo também de Dom Quixote de La Mancha, escrita pelo espanhol Miguel de Cervantes, escrito lá em 1605. E assim, eu poderia enumerar várias obras que, não obstante serem antigas, são obras que ainda nos dão muito prazer em revisitá-las, em lê-las, e sempre nós aprendemos delas. Quando nós nos referimos à Bíblia, é comum a gente ouvir algumas pessoas afirmarem que a Bíblia é um livro muito antigo, como que querendo dizer que, por ser antigo, ele é ultrapassado. Bom, nada mais longe da verdade, né? Nós sempre enfatizamos isso, que a Bíblia, não obstante ser um livro muito antigo, ele ainda continua sendo extremamente atual, porque sempre tocando em assuntos que dizem respeito aos nossos dias. E a Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais traduzido em cerca de 2.600 línguas no mundo inteiro. A respeito da Bíblia, o grande estadista Abraham Lincoln disse o seguinte: eu acredito que a Bíblia é a melhor dádiva que Deus deu à humanidade. Então, a Bíblia é um livro vivo, é um livro ativo, não é um livro morto, não é um livro ultrapassado, antiquado, como se a gente pudesse colocá-lo na estante dizendo não vale a pena visitar esse livro ou lê-lo. Mas, além do autor dizer que o livro ele é vivo, ele diz que o livro é eficaz, ou seja, ele produz resultados na nossa vida, e eu posso mencionar alguns, que esse livro sagrado, o livro dos cristãos, ele nos mostra a vontade de Deus. É um livro que, quando você lê, ele traz paz ao seu coração, ele ensina para você a respeito de como tomar decisões mais sábias na vida, como nós enfrentamos as lutas do dia a dia, como nós podemos crescer em fé, como nós podemos desfrutar de paz. A Bíblia nos ensina a respeito do certo e do errado, enfim. A Bíblia é um livro antigo, mas tão atual, que quando eu passo a lê-lo, eu consigo aprender desse livro, sempre. A nossa sociedade, e eu penso que isso não é novidade para nenhum de nós, e penso que também não é tranquilo da gente aceitar o fato de que a nossa sociedade, nós vivemos tempos muito confusos, muito. Atravessamos uma crise, estamos enfrentando essa crise da pandemia, com tantas mortes, uma crise que afeta não apenas a saúde pública, mas afeta também a economia, a política do nosso país. Estamos enfrentando desdobramentos na vida social, temos aí crises que afetam a família, crises de valores, na criação de filhos, na educação, na ética. Queridos, em tempos assim, eu penso que vale a pena a gente sempre ressaltar e lembrar que nós podemos voltar à fonte, conhecer o livro, a Bíblia, conhecer o livro mais famoso já escrito. Eu creio que é uma bênção para nós e poder encontrar nele orientações, sempre, para a gente poder ter uma vida melhor.
que Deus abençoe esse livro que hoje está sendo lançado e que ele também, com aqueles que ele vai conseguir alcançar, ele possa trazer grandes mudanças e transformações também na nossa sociedade. Que Deus abençoe esse evento e muito obrigado por me ouvir nesse momento. Muito obrigada, reverendo, pelas palavras. Nós gostaríamos de agradecer também a presença do presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, ABIT, senhor Fernando Pimentel, que está aqui conosco essa noite, acompanhado do senhor Haroldo Silva, economista da ABIT. Sejam bem-vindos. Mais para frente nós escutaremos a saudação do senhor Fernando Pimentel. E, neste momento, nós convidamos o professor Dr. Cláudio Parisi, diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, para realizar sua saudação. Mais uma vez, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Bruna. Boa noite a todos. Quero saudar a todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do senhor Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Cumprimento também o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor Dr. Felipe Carello. Saúde e agradeço as palavras do reverendo Gildásio Reis, que é o capelão do nosso Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Nesse momento de celebração pelo lançamento do livro Estudos Econômicos Setoriais, na verdade, o primeiro volume, outros livros virão, se assim Deus permitir, parabenizo os organizadores, os professores Vladimir Maciel, que é o coordenador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, e o professor Pedro Bartanian, que é o nosso coordenador do programa de mestrado profissional em Economia e Mercados. Gostaria também de agradecer a todos os autores e colaboradores que acreditaram e se dedicaram a esse projeto, que hoje está permitindo a gente celebrar o lançamento desse livro, que materializa o propósito do nosso Centro de Pesquisa em Liberdade Econômica, contribuindo com a sociedade por meio de pesquisas realizadas com todo o rigor científico e que, com certeza, ajudarão os empresários e empreendedores a tomar suas decisões, especialmente no momento de grave crise como essa que nós estamos passando. Por fim, quero desejar a todos os leitores e leitoras profícuas horas de leituras e reflexão. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Cláudio. E, nesse momento, para realizar sua saudação, nós gostaríamos de convidar o presidente da ABIT, senhor Fernando Pimentel. Seja bem-vindo. Meus caros, só um segundo, vou pedir para o Fernando vir aqui, então, fazer as palavras. Só um segundinho. Você me ouve? Vocês me ouvem? Sim, Haroldo, estamos te ouvindo. Tá bem, o Fernando vai falar aqui, então vamos ver. Acho que você consegue falar, vê se dá para falar. Alô, boa noite. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui. Nós acabamos uma reunião de conselho e viemos aí, depois de muito tempo, fizemos uma reunião híbrida, presencial e virtual, como faremos aí as próximas, acho que até fevereiro, março, pelo menos. Mas é uma satisfação estar aqui com vocês. Será que aumenta aqui agora? Fernando, nós gostaríamos de ouvir a sua saudação neste momento, por favor. Esse é o máximo. O computador do Haroldo, eu estou ficando, acho que pouco... Nossa, aqui. Eu ia fone aqui. No ouvido não tem Covid. É esse, cara. Não tem Covid no ouvido, não. Alô? Oi, Fernando. Estão me Olá, ouvindo? Fernando, estamos te ouvindo. Por favor, o senhor pode fazer sua saudação. Tem que ser só isso. Você consegue. Eu tenho que ficar mais perto, né, porque eu não estou conseguindo ouvir nada. É para você falar suas palavras. Já é para falar agora? Isso, por gentileza. Ah, tá bom. Bom, pessoal, vocês me desculpem aqui, porque tem um pouco de barulho onde eu estou. Bom, essa relação com o Mackenzie é uma relação que nós valorizamos demais. Aliás, a relação com a academia e a ABIT tem sido uma constante desse nosso trabalho. E até pela vizinhança com o Mackenzie, nós desenvolvemos uma relação muito mais próxima. Não só numa relação com uma estudante de mestrado, que fez trabalhos analisando a competitividade e as relações do Brasil com outros países em termos de capacidade de concorrer,
como também matérias agora recentes de estudo econômico envolvendo bens de capital e a indústria têxtil, suportes em dados, e óbvio que a gente acredita que a sequência disso só vai trazer benefício porque fortalece a visão daquele que está se formando com a vida real, e a vida real conseguindo interagir com aqueles que estão sendo muito bem formados e que podem dedicar parte do seu tempo, até porque faz parte do currículo escolar, em estudar problemas reais da economia brasileira e de um setor tão importante quanto o nosso. Portanto, para nós, o fortalecimento dessa relação faz parte dos nossos objetivos e, sem dúvida nenhuma, o Mackenzie tem conosco, tem tido conosco, nós com vocês, não só através desses estudos, como também os trabalhos monográficos que nós analisamos a cada semestre, as placas digamos assim, de homenagem àqueles que estão concluindo os seus cursos, os seus trabalhos monográficos. Tudo isso nos dá muita alegria, e a interação com todos os professores que são campeões, são craques nas suas matérias, e que conseguimos, com esse conjunto de atividades, interagir e melhorar o conhecimento de todas as partes entre os reais problemas brasileiros e propostas de solução. Então, fica aqui o meu agradecimento, o meu elogio e a disposição de darmos sequência a esse trabalho tão profícuo e que foi realizado nesses últimos, acho que 10 anos de relacionamento contínuo. Parabéns a todos, parabéns ao corpo docente, parabéns ao corpo discente, e parabéns para nós que estamos sabendo aproveitar aquilo que é tão propalado e que é dito que o Brasil não faz, e nós estamos fazendo. Então, temos um bom ecossistema, e que esse ecossistema possa progredir cada vez mais. Muito obrigada pelas palavras. Nós gostaríamos de convidar agora para realizar sua saudação nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Dr. Felipe Chiarello. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. É uma alegria estar aqui com todas, todos. Uma boa noite especial, em especial aos autores desta maravilhosa obra. Eu queria dizer que é uma grande honra representar aqui o nosso reitor, professor Marco Túlio. Eu gostaria de saudar o diretor do CCSA, professor Cláudio Parisi. É uma alegria aceitar esse convite, estar aqui. Meu caríssimo reverendo Gildásio, é sempre muito bom ouvir suas palavras. Foi muito importante ouvir a questão da valorização da literatura nesse momento, em especial nesse momento onde nós vemos, às vezes, diálogos e ponderações que não respeitam esses grandes clássicos, não respeitam a história, não respeitam a tolerância. Eu queria dizer da importância da palavra de Deus nesse momento, reverendo Gildásio. Isso tem nos confortado, isso tem nos ajudado a passar por essa pandemia, tem nos ajudado sobremaneira a transpor esses desafios. Eu queria saudar o senhor Fernando Pimentel, da ABIT. É uma alegria essa parceria entre a universidade e o setor privado, especificamente sair dos muros altos da universidade, transformando o mundo que nos cerca, respondendo a demandas do mercado, respondendo às demandas da sociedade e fazendo essas parcerias que o senhor tão bem colocou, expressamente colocou. A função da academia também é essa, também é dar respostas a essas demandas, que são demandas importantes dentro da liberdade. Eu queria saudar o Centro de Liberdade Econômica. Eu acho que o Mackenzie acerta quando traz questões tão importantes nesse momento de centração, de avanço, de inovação, e o Centro de Liberdade Econômica tem sido um marco nesse posicionamento, sempre na vanguarda, trabalhando questões afetas a essa área. Eu queria, mais uma vez, parabenizar todos os autores, saudando aí na pessoa da doutora Cristina, também que está aqui conosco, e agradecer mais uma vez a colaboração de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Felipe. Nós gostaríamos de lembrar que o livro Estudos Econômicos Setoriais ele foi organizado pelos professores Vladimir Fernandes Maciel e Pedro Rafi Vartanian.
E neste momento, para apresentar um panorama da obra, nós gostaríamos de passar a palavra ao professor Dr. Vladimir Fernandes Maciel. Seja bem-vindo. Bruna, obrigado pelas palavras. Eu queria saudar, em nome do professor Felipe Chiarello e professor Cláudio Parisi, a todos os docentes que estão aqui, em nome do Fernando Pimentel, o Haroldo Silva e a Cristina, o setor privado que está aqui nos acompanhando e parceiro, e as palavras sempre importantes e acertadas do reverendo Giudásio. Eu queria começar a minha fala, primeiro, reconhecendo que esse trabalho é um trabalho coletivo, é um trabalho que é um esforço. Então, eu não posso dar continuidade a ele, explicar o livro, sem agradecer o apoio que a gente teve da reitoria da universidade, da pró-reitoria de pesquisa, da direção da nossa unidade, o CCSA, e do Fundo Mackenzie de Pesquisa, que financiou a maior parte de todos os estudos aqui publicados. E eu queria ressaltar e agradecer de forma muito carinhosa o professor Pedro Rafi, que é co-organizador desse livro, coordenador do mestrado profissional em Economia e Mercados, e responsável pelo zelo aqui de cuidar com muito carinho, num olhar muito cuidadoso, de dar uniformidade, né, à obra junto a cada um de nós, autores, né? Eu sou o autor de um dos capítulos, além de organizador, mas o Pedro foi muito cuidadoso em costurar essa obra. E o mais importante, né, é mostrar que existe uma relação muito profunda entre aquilo que o centro faz, que o professor Cláudio Parisi destacou, e o professor Felipe também, que é olhar a economia real, olhar a economia brasileira, mas olhar com fundamento, com pesquisa, com dados, com evidências empíricas, lastreado na teoria econômica, né? E, portanto, saindo do lugar comum, que é um achismo das redes sociais, né? O que a gente está apresentando aqui é fruto de alguns anos de trabalho. Este é o primeiro volume de volumes que virão, que esse produto faz parte de um planejamento que foi feito lá em 2016, e este ano se encerra, a gente está começando um novo, que são os primeiros anos de funcionamento do centro. E uma das áreas de atuação são os estudos setoriais, olhar para a economia brasileira e para cada um dos seus setores entender quais são os grandes desafios colocados. O último grande estudo, que foi um estudo de referência, que guiou política pública, que gerou debates, foi publicado no começo dos anos 90, era o estudo da competitividade da indústria brasileira. O nosso esforço aqui é construir um produto que faça esse diálogo com a década de 90 e permita entender o que aconteceu nesse período e quais são os desafios que hoje se colocam nesses setores. Alguns desafios permanecem os mesmos, outros mudaram. Em particular, o setor que eu estudei, e aí eu agradeço muito a presença do Haroldo, que é coautor do capítulo, a gente fez um estudo sobre a cadeia têxtil, e olhando com muito carinho, né, a ponta da cadeia e a sua relação, né, com as etapas anteriores. Na ponta da cadeia, do ponto de vista da produção, é o setor de confecção, que é um setor que tem uma série de desafios e sofre pelas distorções que existem hoje no mercado brasileiro, principalmente em termos de procedimentos tributários, carga tributária, regulamentação, o que empurra esse setor muito para a informalidade. Então, são coisas que a gente aponta no nosso capítulo, né? E assim como nos demais capítulos do livro, o que a gente está indicando são caminhos possíveis para retomar o ganho de produtividade da economia brasileira. A finalidade do centro é pensar o Brasil olhando com foco na iniciativa privada e preocupado com a inserção produtiva dos brasileiros, a inserção dos brasileiros no mercado e, portanto, a redução da pobreza por meio do trabalho e do empreendedorismo. Eu queria também ressaltar e agradecer esse produto, que ele congrega as várias frentes de ação que existem e, particularmente, o foco do mestrado profissional, que eu tenho a honra de ser professor. O mestrado profissional em Economia e Mercados, ele tem um olhar muito importante, que é fazer a conexão da universidade e do conhecimento para fora
do campus para fora do muro, para fora da Torre de Marfim, num diálogo constante com os setores econômicos, e faz parte do desenho pedagógico do curso os alunos se envolverem com estudos aplicados, setores reais da economia, e esse livro ele reflete o espírito desse programa, né? E é importante, né, que a gente está publicando hoje um livro, mas é um processo longo que começou com a submissão de um projeto de pesquisa, a aprovação desse projeto, a liberação de recursos, a pesquisa em si, o apoio com o setor privado, né, a produção do relatório final, a derivação de produtos, né? Aqui mesmo com a BIT ou a Haroldo, a gente produziu uma série de produtos derivados desse contato, dessa pesquisa, né, que vai além do capítulo do livro. Então, é muito importante que eu preste essa conta desse processo inteiro, que toma tempo, demora, né? Então, é um processo que leva alguns anos, e a gente está lançando o primeiro de uma série de produtos publicados na forma de livro. Os demais foram em formas de artigo, apresentações em congresso. E o mais importante é entender que a gente está, ao mesmo tempo, produzindo conhecimento e contribuindo para que a economia brasileira tenha um olhar novo, um olhar que preze o setor produtivo, que preze o crescimento econômico, e um olhar técnico e substanciado, para que a gente não venha, né, a cometer alguns pecados que estão sendo cometidos agora, né, no debate público, né, em que a mera opinião sem fundamento ganha força nas redes sociais. Então, esse é o nosso trabalho. Então, eu estou muito satisfeito com o lançamento desse livro, não só porque eu faço parte, sendo co-organizador e autor de um dos capítulos, mas porque ele também integra alunos do mestrado, que hoje são egressos, integra professores da graduação junto com nós, professores do mestrado, né, e, portanto, um elo muito forte entre pós-graduação, graduação, o corpo discente, alunos de graduação que participaram também disso. Então, ele é a síntese de um esforço, né, de alguns anos, que é um esforço contínuo e perene, né, que nós estamos fazendo, não só no nosso mestrado, mas no centro. O centro conversa com os demais programas da universidade, em especial o CCSA, porque nós somos uma unidade do CCSA, mas a proposta é essa: conseguimos produzir coisas concretas para ajudar um Brasil melhor. Agora eu dou seguimento falando sobre o livro. A estrutura do livro são os primeiros 4 estudos que surgiram, aliás, que nós conseguimos aprovar, né, o projeto de pesquisa e fazer o caminho, são os primeiros a ficarem prontos, né? A gente terá outros volumes nos próximos anos sendo lançados. E a organização do livro buscou olhar para a economia brasileira do ponto de vista da sua cadeia produtiva. Então, neste exemplar, a gente começa falando de máquinas e equipamentos, que está na ponta da cadeia produtiva industrial. Falamos, em seguida, do setor de logística e transporte ferroviário. Né, mais tradicional, porque há muitos anos essa produção no Brasil, que é o setor, ou a cadeia têxtil e confecção, e o setor de calçados. Então, essa foi a nossa organização da obra desse primeiro volume. Tá? E a gente tem uma base teórica comum para esses capítulos. Né? Nós estamos trabalhando com uma leitura revisada do que chamamos de modelo estrutura, conduta e desempenho. Para falar um pouco de cada um dos capítulos, eu gostaria, inclusive, para explicar a nossa lógica teórica, eu gostaria de convidar agora o professor Dr. Paulo Rogério Scarano, que foi autor do capítulo, né, do modelo estrutura, conduta e desempenho, para poder falar sobre ele. Professor Paulo, boa noite. Por favor, passo a palavra para o senhor. Boa noite, professor Vladimir. Boa noite a todos. Eu sou Paulo Scarano, sou professor do curso de graduação em Ciências Econômicas do mestrado profissional em Economia e Mercados. Antes de falar um pouquinho aqui, Vlad, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos iniciais aqui, né? Eu acho que ao Fundo MAC Pesquisa, que foi fundamental aí para financiar esses estudos, né? Que permitiu incorporar
alunos da graduação, do mestrado, fazê-los interagir. Essa interação foi muito boa, muito produtiva, e agradecer também as diversas associações empresariais. A gente tem algumas aqui representadas, a BIT está aqui, a BIMAC está aqui, mas diversas outras associações empresariais nos deram um apoio tremendo, disponibilizaram seu tempo, compartilharam o crescimento, isso foi o conhecimento, e foi fundamental para a gente produzir o trabalho, né? Também tive o prazer aqui de participar de 3 capítulos deste livro, esse que fala um pouquinho do modelo estrutura, conduta e desempenho, e o de calçados e do setor ferroviário. Se você me permitir, professor Vladimir, eu gostaria de contar uma historinha aqui que talvez faça sentido para amarrar toda essa história, né? Quando a gente estava trabalhando aqui na criação do Centro de Liberdade Econômica, acho que você deve estar lembrado, numa espécie de brainstorming que a gente fez, a gente refletiu sobre os possíveis produtos do centro. E nessa conversa, né, como era um brainstorm, surgiu a lembrança do Jacques Turgot, né, que foi um brilhante economista francês, que foi ministro das Finanças do Luís XVI. Quem foi mentor do Turgot foi o Barão de Gournay, né? O Schumpeter, que é assim o grande teórico aí das inovações aqui na economia e das ondas de criação, de destruição criativa, ele dizia que o Gournay era um dos maiores professores de economia de todos os tempos, porque era uma pessoa habituada às práticas comerciais, conhecia as práticas comerciais inglesas, holandesas, e acabou influenciando o Turgot. Mas por que ele influenciou o Turgot? Porque ele levou o Turgot para conhecer a atividade empresarial pela França fora, né? E o Turgot, que tinha traduzido Cantillon, tinha ideias favoráveis ao livre comércio, tá? Nesse tour, né, conhecendo as diferentes atividades manufatureiras e tudo mais, o Gournay mostrou ao Turgot as diferentes agruras pelas quais passavam as pessoas que tentavam empreender na França daquela época, pré-revolucionária, pré-revolução francesa, e essas agruras eram decorrentes de um emaranhado enorme de regulações, de tributos desordenados, de privilégios, né? E quando o Turgot teve a oportunidade de ser ministro das Finanças, ele tentou corrigir essas restrições, né? Essas distorções tributárias, eliminar privilégios, só que não é de surpreender que diversos grupos de interesse acabaram derrubando o Turgot. Mas o Turgot teve a oportunidade de alertar o rei da França que a manutenção daquele estado de coisas poderia acabar custando caro para o reino. E a gente conhece o final da história, né? Assim, gargantas, inclusive a do rei e de Maria Antonieta, cortadas, né? Por que eu estou contando essa história, né? Porque esse aprendizado que o Turgot teve ao travar contato com os diferentes setores produtivos acabou inspirando a gente, né, a procurar os representantes setoriais, a ouvir sobre suas dificuldades diante de um ambiente econômico que aqui no Brasil, infelizmente, é extremamente hostil, e a pesquisar para escrever esse livro. Só que a gente precisava de um modelinho teórico que não era exatamente um modelinho determinista, mas que funcionasse para a gente poder descrever os setores e, a partir dessa descrição, analisá-los. Um modelo que levasse em consideração tanto as condições básicas de oferta e demanda, né, quanto a estrutura, a conduta e o desempenho dos diferentes setores diante de fatores exógenos, como as políticas governamentais, a regulação, eventuais leis antitrust. Então, o papel desse modelo, o ECD, é basicamente tentar ir para a escrita dos diferentes capítulos. Então, ele acabou sendo incorporado nos diferentes capítulos de maneiras diferentes, mas, de uma certa forma, orientando aí a redação dos textos, né? Então, do que trata o modelo de estrutura, conduta e desempenho, sendo muito rápido aqui. Mas quando a gente fala de estrutura de mercado, a gente está preocupado em saber, assim, qual o número de compradores, qual o número de vendedores, se tem barreiras à entrada, se é um tipo de setor que tem diferenciação de produto ou não. Quando a gente fala de conduta, a gente está falando do quê? A gente está falando das estratégias das empresas, que elas são fundamentais, né? Então, as decisões relacionadas à propaganda, a investimento, eventuais fusões e aquisições, formas de precificação,
inovação, escolha do tipo de produto, decisões sobre pesquisa e desenvolvimento, né? Por quê? Porque isso vai ter um impacto importante naquilo que é o objetivo da empresa e que pode mudar, inclusive, todo o cenário, inclusive a própria estrutura do mercado, que é o desempenho. E aí, por desempenho, eu estou pensando tanto em termos de eficiência produtiva, né, quanto eficiência econômica, né? Então, se tem lucratividade, se há progresso técnico, porque isso muda tudo, né? Então, como é que as empresas dos diferentes setores, tá, em diferentes estruturas de mercado, reagem, né, às condições que a gente tem de oferta e demanda e a ação do governo para obter o desempenho que obtém. E aí, os demais capítulos vão utilizar, de alguma forma, desse referencial aí para estruturar a sua redação e sua análise. Acho que é isso, Vlad, que eu poderia adiantar desse capítulo. Muito obrigado, professor Paulo, e pela explicação detalhada e colocar em perspectiva o sentido da obra e a base teórica que guia o nosso trabalho. Antes de passar a palavra, eu gostaria só de avisar que ao final do evento vai ser passada uma lista, um formulário online, né, para registros de presença e emissão dos certificados de participação, e também há um campo no formulário em que você pode indicar o interesse em adquirir o livro, e posteriormente nós entramos em contato, né? Hoje, infelizmente, por conta da pandemia, né, não conseguimos fazer um lançamento físico, né? Estamos fazendo um lançamento virtual, mas por meio desse formulário você pode ter acesso, demonstrando o seu interesse, né, em adquirir nosso livro. Eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Roberta Muramatsu, que foi responsável, liderou o capítulo sobre o setor ferroviário, né, e logístico. Por favor, professora Roberta, boa noite. Boa noite, Vladimir. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, estamos ouvindo bem. Maravilha, então. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, Vladimir, ao Pedro, à universidade, por todo o apoio, né, para nós tocarmos esse projeto que é muito importante para todos nós, do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e para o Mackenzie, né, o nosso mestrado profissional. A minha tarefa agora é fazer uma breve apresentação sobre o capítulo que eu escrevi em coautoria com o professor Paulo Scarano, queridos egressos do MPCOM, o Fabrício Siqueira, que fará o relato dele hoje, o Alexandre Angélico e o Rodrigo Guerreiro. Então, primeiramente, gostaria de agradecer aos meus coautores por todo o suporte também. Sem vocês, esse projeto, que foi super trabalhoso, não teria aí encerrado. Então, puxa vida, vale a pena dizer que, assim como os outros capítulos deste livro de análise setorial, o nosso vai se apoiar no cabedal teórico da organização industrial e vai fazer uso desta abordagem estrutura, conduta e desempenho, que foi super bem contextualizada pelo professor Paulo há pouco. Mas eu estou bastante inclinada a dizer para vocês todos que nosso trabalho ele destaca, ele se diferencia de alguma forma, porque ele teve a iniciativa de iluminar as contribuições da nova economia institucional e da teoria da escolha pública para nós entendermos como é que os arranjos contratuais dos resultados do setor de transporte de carga se transformaram ao longo do tempo. Naturalmente, para nós, a nova economia institucional ela é um desdobramento natural da teoria da organização industrial. E, dessa forma, extremamente complementar a abordagem de estrutura, conduta e desempenho. Mas a nossa escolha de fazer uso de uma análise setorial informada, como o próprio título do artigo sinaliza, informada pela nova economia institucional e a teoria da escolha pública, tem a ver com a pergunta que nós queremos responder, o enigma que nós queremos decifrar. O enigma é o seguinte: por que um país com as características territoriais como o Brasil, um perfil exportador como o Brasil, que exige o escoamento de uma produção em grande volume,
uma produção escoada por longas distâncias, tem uma matriz de transporte tão diferente de países, né, exportadores com altas extensões territoriais. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem um modal de transporte ferroviário, uma participação de apenas 15%, enquanto países como a Rússia têm de 81%, Estados Unidos 46%. Então, nós queríamos entender por que isso se dá. Sendo assim, nós organizamos a nossa empreitada empírica, né, pensando na pergunta de quais são os desafios que o ambiente de instituições do arcabouço regulatório tem colocado para os agentes, sejam eles os regulados quanto, né, aos agentes de regulação, neste setor, que geram consequências não pretendidas bastante perversas, uma vez que, quando a gente para observar o desempenho do transporte ferroviário de carga no Brasil, nós percebemos inúmeras lacunas. Olha, o nosso trabalho, que foi bastante ambicioso, né, ele teve duas grandes frentes. Uma frente que envolveu a pesquisa de estrutura, conduta e desempenho, que utilizou de dados secundários, mas nós quisemos, né, embarcar numa pesquisa qualitativa também, fazendo entrevistas com atores do setor. Eu fiz entrevistas estruturadas com gestores de concessionárias, uma vez que nós sabemos que esse mercado de transporte ferroviário de carga depende da concessão, de contratos de concessão. Então, cheguei a entrevistar presidente da MRS, presidente da Rumo, Agência Nacional de Transporte Terrestre, superintendente de regulação da ANTT. Então, a ideia foi usar essas informações para nós podermos entender um pouco melhor os avanços das relações contratuais e os problemas regulatórios que impactam negativamente o setor. Os resultados foram interessantíssimos, eu não vou fazer spoiler aqui, eu vou ficar super agradecida se vocês lerem o nosso capítulo, mas coisas interessantes, como o papel super significativo do fardo regulatório para o avanço desse setor. Um outro ponto que tanto regulados quanto agências de regulação destacaram, membros das agências, é o excesso de regulação, controles que existem, mas não são cumpridos. Outro ponto interessante é a questão da falta de previsibilidade das regras do jogo, a insegurança jurídica, os elevados riscos de mudanças de modelos regulatórios. Nós tivemos uma série de desafios na gestão Dilma Rousseff e surgiu uma demanda do setor e nós, Scarano, eu, os nossos coautores estudantes, avaliamos um trabalho interessantíssimo do professor, que foi ex-presidente do CAD, Gessner de Oliveira, sobre a questão da antecipação das concessões. E nós percebemos que, de verdade, uma maneira de desburocratizar e aumentar a liberdade econômica dependia da antecipação da renovação das concessões. Isso ajuda a baixar custo de transação, e nós percebemos que já nesse ano houve a assinatura do contrato de antecipação da renovação, da Rumo, da linha Malha Paulista, e o TCU aprovou e está aprovando aí algumas novas antecipações, já aprovou da Estrada de Ferro Vitória-Minas, da Ferrovia Carajás, e a gente percebe que é muito importante continuarmos tocando esses projetos lá no Centro de Liberdade Econômica. Nós precisamos desvendar os processos de mercado como eles são, não como eles deveriam ser. Para isso, a gente vai continuar sendo ousados, começando com os livros-textos,
nos comprometendo de trabalhar nos muros da escola, mas também saindo dos muros da escola. Então, vale conferir. Obrigada pela atenção de vocês, né? E boa leitura para todos. Obrigada, Vladimir. Eu acho que era isso. Senhora Roberta, muito obrigado pelas palavras. Eu gostaria agora de convidar o professor Joaquim Rassi, que foi o líder responsável pelo setor de máquinas e equipamentos. Professor Joaquim Rassi, boa noite. Obrigado pela presença. Professor Vladimir, boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que eu peço desculpas, mas eu não acho que não consegui ativar minha câmera. Não sei se estão me enxergando, mas enfim, eu fui o responsável pela pesquisa, o líder responsável pela pesquisa relativa ao setor de máquinas e equipamentos. E tive a colaboração, a quem eu muito agradeço, do professor Pedro Vartanian, do professor Álvaro Alves de Moura Júnior e do nosso aluno, o que é um exemplo do que a gente tem feito no nosso programa de mestrado, em conjunto com o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, do aluno Felipe Galvez Ferrari. Então, nós fizemos uma análise baseada fundamentalmente no modelo adotado por nós, que é o EBC, Estrutura, Conduta e Desempenho, ECD, né? Estrutura, Conduta e Desempenho. O que é importante ressaltar é que esse estudo aconteceu, obviamente, antes da pandemia, né? Então, embora a gente imagine que estruturalmente o setor não vá se alterar, né, significativamente, pelo menos em termos estruturais, é isso que a gente quer dizer, muitas coisas devem mudar a partir deste momento. O nosso estudo, na verdade, vai até 2016, quando nós tínhamos os últimos dados disponíveis, né? E a indústria de máquinas e equipamentos Professor Rassi, eu acho que o seu áudio ficou mudo. Sim. Muito obrigado. Sim. Voltou. Eu peço desculpas. Então, eu estava dizendo que a indústria de máquinas e equipamentos, que também é conhecida como uma indústria de bens de capital, ela é de vital importância para todos os setores da economia, né? Isso se dá pelo fato de que ela produz bens que são utilizados na fabricação de outros bens, ou seja, são bens intermediários. Ela é responsável, por conta disso, pela grande diversidade de produção que o mercado de bens de capital incorpora, de fábricas a ferramentas, construções a peças. O setor, em 2016, era responsável por cerca de 1,8% do PIB brasileiro. Tá? Dada a importância do setor, eu diria que isso é relativamente pouco, e há uma razão muito clara para isso. Tá? De qualquer forma, ela é um bom indicador de tendência do produto interno bruto do país. E assim também como um indicador de sustentabilidade dessa tendência. Uma vez que o volume de investimento nesse setor indica a tendência da capacidade instalada de um país. Isso, inclusive, é um aspecto ressaltado pela CEPAL, né? Como os bens de capital se destinam à formação de capital fixo das empresas e são utilizados em seus processos produtivos, normalmente, eles representam equipamentos de alto custo e sua comercialização é dependente de altos financiamentos de médio e longo prazo, que é já uma grande dificuldade. No que se refere aos chamados fins industriais, seriados e não seriados, a gente pode tomar como exemplos de produtos desse setor máquinas para moldes, máquinas agrícolas, discos hidráulicos, dentre outros. Para infraestrutura, que abrange os subsetores de energia elétrica, construção e transportes, tem-se como exemplos de produtos desse setor no-breaks, tratores, motoniveladoras, escavadeiras, transformadores, geradores, dentre outros. Tá? E para uso misto, tem-se como exemplos de produtos o quê? Centrais de comutação de telefonia, transceptores de telefonia celular, motores elétricos, dentre outros. O que significa que indústria tremendamente diversificada. E dentro dessas três divisões que a gente colocou, os principais subsetores
são máquinas industriais, máquinas e equipamentos pesados, máquinas agrícolas, máquinas ferramenta, motores e componentes elétricos, geração, transmissão e transformação de energia, compressores e bombas, deslocamento de pessoas, deslocamento de cargas, refrigeração, instrumentos de medição e de precisão, relógios e cronômetros e outros equipamentos de mecânica. Então, pode-se dizer que a demanda desse setor responde proporcionalmente ao nível de aquecimento econômico dos setores produtores de bens finais. A indústria de bens de capital do Brasil, ela, na verdade, acabou por perder a participação, né, no PIB com a abertura econômica, que fez com que a produção nacional, que se especializou em bens de baixo nível tecnológico, invertesse seu papel e se transformasse num complemento de importações, que chegavam com maior grau de avanço em inovação e tecnologia e acabavam por se tornarem vantajosas em praticamente todos os pontos. Ao longo da década que vai até 2016, o que se observou foi uma tendência de decréscimo da participação do setor de máquinas e equipamentos no produto interno, tendência que seguiu a atividade industrial como um todo. Mesmo que a inovação seja um dos principais fatores de diferenciação no mercado de bens de capital, muitas das empresas nacionais acabaram por deixar de investir em P&D, justamente pela grande perda de mercado para as empresas estrangeiras após a abertura econômica. E esse investimento poderia ter sido fundamental para que firmas brasileiras tivessem mantido sua posição e não tivessem se tornado menos representativas das empresas internacionais, ou meros representantes das empresas chamadas internacionais. Mas o que a gente percebeu é que houve uma retomada dos investimentos produtivos, ainda que a passos curtos, com a indústria começando a se recuperar da crise instaurada no ano de 2015. A tendência ia no sentido de que a procura e logo a produção das máquinas e equipamentos em geral acompanhasse a movimentação das indústrias demandantes. Mas é necessário ressaltar que, apesar da diferenciação do produto importado, né, isso não garantiria que ele ganhasse volume de market share, uma vez que a tendência, ao menos em 2018, era de que o real se desvalorizasse frente a outras moedas, fazendo com que a importação desses bens, que já representavam alto nível de investimento, ficasse mais custosa. Como resultado dessa primeira aproximação, nós fizemos uma análise sobre uma pesquisa junto aos principais executivos do setor, né, que propunham uma série de políticas para fomento da indústria de máquinas e equipamentos em âmbito nacional, que seriam basicamente reduzir tarifas e spreads bancários, tá, completar a desindexação de contratos, criar instrumentos de controle de capitais e priorizar investimento público em infraestrutura. Se a gente perceber, né, que haveria uma tendência de retomada da economia, se esses elementos fossem considerados, talvez essa indústria retomasse o seu desenvolvimento, o seu crescimento e o seu desenvolvimento, e a gente tivesse a possibilidade de uma expansão da sua participação no PIB. No entanto, agora a gente tem a crise da pandemia. O que importa, então, saber é se, a partir do fim dessa crise, a retomada das atividades, né, vai permitir que esses elementos sejam considerados na condução de políticas favoráveis ao desenvolvimento, não só do setor, mas da economia como um todo. Então, basicamente, é esse o resumo do nosso capítulo, que foi produto dessa pesquisa realizada, né, por nós quatro. Eu encerro por aqui e fico à disposição, eventualmente, para qualquer questionamento. Muito obrigado, professor Vladimir. Professor Raci, muito obrigado pela sua explanação sobre o capítulo. Muito importante tratar disso, e eu agradeço também a presença novamente da doutora Cristina Zanella, que é da ABIMAC. Então, é muito importante para a gente ter essa parceria e esse diálogo, né? Então, a gente tem a academia e o setor produtivo real juntos aqui, né, discutindo esse tema ao Centro de Liberdade Econômica, ao mestrado profissional em Economia e Mercados. Gostaria agora de convidar para falar sobre o setor calçadista, do capítulo que foi escrito, uma das autoras, que é a nossa atual coordenadora do curso de graduação em Economia,
a professora Andressa Silva Neto Francischini. Professora Andressa, boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Vlad, muito obrigada pela oportunidade, né, de participar de um evento e também do livro. Bem, eu gostaria de saudar inicialmente o nosso pró-reitor, o professor Felipe Chiarello, o nosso diretor do CCSA, né, o professor Cláudio Parisi, o reverendo Gildásio, os coordenadores do mestrado, né, então a você, Vlad, ao professor Pedro, aos representantes aqui das associações empresariais, os demais autores, os professores, os convidados, os nossos alunos e os organizadores do evento, né? Então, eu sou a professora Andressa Francischini, eu sou a coordenadora do curso de graduação em Economia e tive o imenso prazer de participar deste projeto com os professores Paulo Scarano e Roberta Muramatsu. Então, nós desenvolvemos aqui, a partir do projeto financiado pelo MAC Pesquisa, o capítulo do livro sobre o setor têxtil, intitulado Barreiras e Desafios Contemporâneos para o Setor Calçadista no Brasil, sob a ótica da liberdade econômica. Bom, então, de uma maneira geral, os objetivos de nosso estudo foi produzir um diagnóstico, né, dos problemas decorrentes da intervenção governamental no setor calçadista, a partir das percepções de seus representantes, né? E, com isso, investigar os possíveis obstáculos ao desempenho setorial associados à interação com o poder público. Os resultados da pesquisa são norteados pela perspectiva institucional da liberdade econômica, né? Então, a análise setorial também, né, contou com o modelo de estrutura, conduta, desempenho como esquema analítico base, de onde nós, então, extraímos as características da indústria calçadista e analisamos a interação com as políticas governamentais resultantes dessa estrutura de mercado. Bom, então, primeiro, por que, né, analisar o setor calçadista? Então, nós apresentamos um conjunto das características gerais e que acabam justificando a consideração desse setor, que tem um papel bastante relevante na economia brasileira, especialmente a partir dos anos 90, em que esse setor passa a enfrentar um novo cenário competitivo, né? Então, esse novo cenário institucional, ele foi marcado por aspectos importantes, como a gente trata no nosso capítulo, né, a questão da relocalização das unidades de produção para o Nordeste, especialmente focado aí na busca por vantagens em custos, né, e os novos investimentos requeridos para toda a indústria, especialmente nas atividades de design. Bom, então, neste novo cenário institucional, nós conseguimos analisar, então, os dados sobre o setor, né? Então, a região Nordeste hoje se destaca na produção nacional, especialmente aí os estados de Ceará e Paraíba, além de outros estados produtores no Brasil, né? Então, aí Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo. O Brasil tem um papel importante como produtor mundial, então nós ocupamos aí a posição de terceiro maior produtor mundial, porém, a gente tem uma pequena participação aí no comércio ainda internacional, com base nessa participação no total mundial, né? Nosso calçado é predominantemente produzido a partir do plástico e borracha, temos também os calçados sintéticos e de couro, mas os que mais se destacam são calçados femininos, né, com um material predominante aí o plástico e borracha. Bom, os resultados na balança comercial são bastante favoráveis, né, enfim, nós temos superávites comerciais aí acumulados ao longo dos anos, tendo Argentina e Estados Unidos como os nossos principais mercados no exterior, e as importações brasileiras de calçados têm origem principalmente em países como Vietnã, Indonésia, China e Itália. Então, nós temos aqui uma competição acirrada, especialmente com relação ao preço. Bom, nós realizamos aí uma pesquisa qualitativa, né, com os dirigentes de algumas das entidades patronais que mais se destacam no setor de calçados,
E nós, de uma maneira geral, a gente pôde identificar um entendimento diverso sobre o conceito de liberdade econômica entre essas entidades entrevistadas. Então, nós falamos com representantes da Bicalçados, da Cindy Franca, que aí representando, né, os produtores da região de Franca, no estado de São Paulo, da Simbi, que são calçados infantis, representantes da região de Birigui, e da cidade de Jaú, a Cindy Calçados, que representa aí os fabricantes de calçados femininos dessa região. Bom, com base nessas pesquisas, nessas entrevistas diretas aí com os dirigentes patronais, nós levantamos alguns pontos, né, que eu também não vou dar spoiler dos resultados, né, mas, enfim, que vocês podem encontrar no nosso capítulo. Então, são analisados alguns obstáculos aí relacionados com aspectos como a questão da intervenção do Estado nas relações de trabalho, já que o setor calçadista, ele tem como insumo intensivo, né, a utilização da mão de obra entre os seus recursos de produção. Os encargos, né, também é um aspecto bastante abordado aí entre os nossos entrevistados. A questão da morosidade e insegurança jurídica do país, então aí é um aspecto muito importante quando nós olhamos a questão das liberdades econômicas, a complexidade e a dificuldade para atender a todo o arcabouço legal e normativo, a questão da carga tributária e um ponto que foi bastante considerado é a questão das deficiências quanto ao estabelecimento de políticas de exportações que pudessem aí agregar, né, ao desempenho dessas empresas, principalmente com relação aos nossos principais competidores internacionais. Bom, o que eu gostaria de falar sobre o capítulo é isso. Eu espero que vocês façam uma boa leitura e eu estou à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Mais uma vez agradeço ao Vladimir e ao professor Pedro pela oportunidade e aos professores Paulo Scarano e Roberta, que contribuíram muito para esse estudo e foi um prazer trabalhar com vocês. Muito obrigada. Professor Andressa, muito obrigado pelas palavras, pela explicação sobre o capítulo e as características do setor. E agora eu gostaria, né, como última apresentação, última fala, eu queria trazer e convidar para apresentar o professor Fabrício Zac Siqueira. O professor Fabrício hoje faz parte do nosso corpo docente ligado à pós-graduação Lato Sensu, mas ele é um egresso do programa, né, e participou da pesquisa e vai contar essa experiência como aluno de mestrado, de participar de um projeto de pesquisa, de integrar o conhecimento teórico com a aplicação prática, e eu queria ressaltar que isso é uma contribuição muito importante do nosso mestrado e do Centro de Liberdade Econômica, né? Faz parte dos nossos objetivos formar também quadros que possam atuar na economia, que possam atuar nos diversos setores, e o Fabrício, né, é um representante, né, desses nossos alunos todos que foram envolvidos aqui no processo de produção dessas pesquisas e desse livro. Fabrício, eu gostaria de passar a palavra. Boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, professor Vladimir, inclusive pelo convite e por todas as oportunidades que eu tive até então. Como você mesmo disse, eu sou o Fabrício, né, o Zac Siqueira, sou egresso do mestrado profissional em Economia e Mercados do Mackenzie, no período de 2018 a 2019. Nesse período, pessoal, eu tive uma oportunidade de conhecer e trabalhar com muitos colegas de diferentes áreas, com excelentes professores doutores da área econômica do mestrado profissional. Em 2018, foi quando eu entrei, então, participei, né, como pesquisador voluntário do MAC Pesquisa, no projeto Os Enigmas do Transporte Ferroviário, de carga do Brasil, e em 2019 eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto de pesquisa sobre a racionalidade econômica da corrupção desvendada pela Operação Lava Jato também, ambos sobre a coordenação da professora doutora Roberta Muramatsu. Foi um desafio muito grande, porque a gente, quando aluno, trabalhando com todos esses professores
que tem um enorme potencial, o Mackenzie. Eu me surpreendi muito com o Mackenzie, porque foi um lugar onde eu aprendi muito. Tem sido, para mim, muito positivo na minha carreira de executivo na área de seguros. Eu sou da área de seguros há mais de 25 anos. A participação de projetos tão importantes como esses, né, esses estudos acadêmicos, científicos e sociais. No projeto de transporte ferroviário, por exemplo, eu trabalhei com outros colegas, né, pesquisadores, por exemplo, o Alexandre Rodrigues, o Rodrigo Guerreiro e Silva, no desenvolvimento de transcrições, né, das entrevistas realizadas pela professora Roberta, na preparação, a produção de tabelas, gráficos, a discussão do relatório final da pesquisa sobre o modal de transporte ferroviário. Foi, enfim, um desafio bem bacana de ter passado, né, de ter realizado. A maior satisfação de tudo isso é verificar que esse trabalho, esse esforço, me rendeu, por exemplo, isso que a gente está aqui, né, como coautor de um capítulo de um livro junto com pessoas tão capacitadas como os professores doutores do Mackenzie, né? É muito satisfatório trabalhar em conjunto com eles, né? Então, é uma alegria muito grande isso, e estamos aqui hoje comemorando isso através do lançamento do livro, né, pelo Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Eu estou satisfeitíssimo com os resultados e o conhecimento adquirido no mestrado. Eles me abriram muito a mente para novas oportunidades e desafios, né, na vida acadêmica e profissional, como, por exemplo, citado pelo professor Vladimir, eu fui convidado a ser professor, né, sou professor convidado para a curadoria da disciplina Modelo Macroeconômica Neoclássico, né, do curso de especializações em escolas econômicas liberais. Enfim, tem sido muito gratificante fazer parte do time de professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, eu aproveito aqui para parabenizar a todos que participaram dessa jornada, né, e deixar aqui também os meus agradecimentos para os colegas e professores que contribuíram muito para o meu crescimento e desenvolvimento pessoal e também profissional. Muito obrigado a todos, e tenham uma boa leitura. Eu, com certeza, vou querer ler o livro, os outros capítulos que eu não participei. Obrigado a todos. Fabrício, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelas considerações a nós, o corpo docente. Nós somos muito gratos de termos alunos como você, né, que você está representando aqui o nosso corpo discente e que são profissionais, que vêm até a universidade, que se envolvem com os nossos trabalhos e que a gente observa um crescimento muito grande. Hoje eu posso chamá-lo de colega. Bem, eu gostaria de agradecer a presença das autoridades, de todo o público que acompanhou esse evento. Lembrá-los que tem uma ficha online, aí o acesso está pelo chat, para a presença e interesse também em aquisição do livro, e desejar a todos uma boa noite. Obrigado por todos. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, professor Vladimir, professor